Olá, queridos catequistas, queridos paroquianos. Dando sequência à nossa formação catequética, hoje queremos falar sobre os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, é a parte da Bíblia onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua mensagem central é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e o homem. Jesus mostra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para se tornar filhos de Deus. Os evangelhos são 4 formas de anunciar Jesus. Os evangelhos são 4 formas de anunciar Jesus, escritas no ambiente de comunidades diferentes. Por isso, trata da pessoa, das palavras e das ações de Jesus, de modo, ao mesmo tempo, semelhante e diferente. Nós vamos perceber isso nas leituras do Evangelho. O Evangelho de São Mateus, ou seja, Mateus, nos apresenta Jesus com o título de Emanuel. Ao ler o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. É Deus que está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que libertam os homens e os reúne como novo povo de Deus. No Evangelho de São Mateus, nós temos 28 capítulos que vai nos orientar para descobrir que Jesus é o Emanuel, o Deus que está conosco. Depois nós temos o Evangelho de São Marcos. São Marcos nos apresenta quem é Jesus, ou seja, ele vai nos fazer uma pergunta. E ao longo do Evangelho, ele vai nos dar essa resposta de quem é Jesus. Ele relata a prática ou as atividades de Jesus, nos mostrando que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. No Evangelho de São Marcos, nós encontramos 16 capítulos. E ao longo desses 16 capítulos, ele vai nos alertar e nos encorajar a descobrir essa resposta da primeira pergunta que nós falamos: quem é Jesus? E se ao final do Evangelho nós não conseguirmos responder quem é Jesus, não descobrirmos, ele nos convida a retornar novamente à Galileia. É o sinal da ressurreição, quando Jesus aparece à samaritana e diz para ela: vai dizer aos meus irmãos que encontra comigo na Galileia, ou seja, vai recomeçar todo o caminho. E agora nós vemos o Evangelho segundo Lucas. São Lucas, o doutor, o médico. Lucas nos apresenta o caminho de Jesus. Ao ler o Evangelho de Lucas, nós vamos buscar descobrir o caminho de Jesus. Lucas também escreveu os Atos dos Apóstolos, uma continuação de seu Evangelho. Então lembremos que os Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, em que nos apresenta o caminho da igreja. Ou seja, o caminho de Jesus é o caminho da igreja, que juntos formam o caminho da salvação, com o centro de referência em Jerusalém. Esta cidade é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Aí ele vai morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando sua missão. É também o ponto de partida do caminho da igreja, que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra. O Evangelho de São Lucas é composto por 24 capítulos. Então, ao longo dos 24 capítulos do Evangelho, Lucas vai falar do caminho de Jesus,
O caminho de Jesus que termina em Jerusalém, com a sua morte. Mas após a sua morte, iniciará um novo caminho, o caminho da igreja, que aí vai relatar Lucas nos Atos dos Apóstolos. E aí, pelo último, nós ouvimos o Evangelho segundo São João. São João, o evangelista. O Evangelho de São João nos apresenta o caminho da vida. Seu Evangelho visa a despeitar e alimentar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fim de que os homens também tenham a vida. João também escreveu 3 cartas e o livro do Apocalipse. No Evangelho, na sua narrativa, temos 21 capítulos, onde João fala enquanto os outros evangelistas falam de milagres, João fala aqui dos sinais. Os sinais que Jesus realiza na sua caminhada até Jerusalém. Então, por isso, queridos catequistas, busquemos estudar e ler o Evangelho, sabendo que esses 4 evangelistas nos apresentam Jesus. Voltando a dizer, Mateus nos fala de Jesus com o título de Emanuel, ou nos apresenta Jesus com o título de Emanuel, Deus está conosco. São Marcos vai nos fazer uma pergunta, quem é Jesus? Logo no início do Evangelho. Depois Lucas, o único evangelista que fala sobre a infância de Jesus, vai nos apresentar o caminho de Jesus. E depois, no seu outro livro, Atos dos Apóstolos, vai nos apresentar o caminho da igreja. O caminho da igreja que tem início com a sua missão, com a minha missão, com a missão de vocês. E por fim, São João, que vai nos falar de Jesus como o caminho da vida. O caminho da vida. Ou seja, como disse, o Evangelho de João vai nos alertar e vai nos alimentar. A fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.